caso Toffoli, né? O caso Toffolão, o caso aí que ontem nós vimos a notícia de que o STF se pronunciou dizendo que o Gilmar falou que o Fachin também se pronunciou dizendo que o STF não vai se curvar diante dessas ameaças, né? Não se curvará diante. O Gilmar falou que, olha, o engavetador-geral da República, o Cocada, foi lá e mandou arquivar investigações. Ele falou, olha, o Gilmar falou, isso aqui é um indício que as instituições estão funcionando. Acho que a gente é criança, né? E aí o Fachin, ontem, disse o seguinte, ó, o Supremo não se curvará a ameaças, diz Fachin ao defender o Toffoli, né? Então, nós estamos vendo que, diante desses escândalos que são tremendos, como nunca vimos igual, diante desse escândalo, o STF resolveu se blindar. Mas lembra que eu falei no início da live? Eu falei, olha, ele resolveu se blindar, mas isso explica a omerta. Não, na verdade é omertà. A omertà, que é italiano, né? Vem do latim. E vocês lembram que eu fiz um desenho, vocês lembram disso? Explicando a psicologia. Você que é novo no canal, você que tá chegando aqui agora, de vez em quando a gente faz uns desenhos assim para explicar algumas coisas. E eu fiz esse desenho mostrando que quando você explica o que é a psicologia de grupos criminosos, como que eles atuam, como que é o ecossistema do crime, você vai identificar algumas ações, algumas coisas que estão acontecendo no Brasil. Peço a atenção de vocês, né? Principalmente você que é novo aí no canal, tem aqui umas 30% de pessoa que está aqui pela primeira vez. A gente faz isso de vez em quando. Dê uma olhada, vê se não é exatamente isso que está acontecendo com o Brasil. É uma aula, tá? Mas vamos lá. Porque na criminologia moderna, existem muitos estudos sobre redes criminosas resilientes. Esse é o termo que eles dão. Que enfatizam ali a confiança, a lealdade. Então nós vamos falar aqui sobre a omerta, que é um termo que deriva do italiano. Tá ali, ó. Omerta vem do italiano, que significa silêncio. Beleza? Então, criminosas que são muito resilientes, tá? E enfatizam que elas são com confiança, lealdade, laços sociais, tá? E tudo isso é mais importante do que a hierarquia formal. Então, nós temos aqui, eu vou fazer um desenho básico assim de uma rede aqui oculta. A gente não sabe quem são as pessoas, tá? Aqui, ó, tem uma outra pessoa que faz parte dessa rede criminosa. Não temos o rosto, a gente não sabe quem é a pessoa. Nós temos aqui mais uma, tá? Eu preciso fazer elas dando a volta no círculo aqui. Nós temos aqui mais uma pessoa que faz parte do grupo criminoso. Isso aqui é uma constante no mundo, tá, gente? E nós temos aqui mais uma pessoa que faz parte do grupo criminoso aqui embaixo, ok? Isso é uma constante no mundo, tá? Então, psicologicamente, isso pode ser interpretado como essas redes, como um mecanismo de coerção social, porque quanto mais essa organização aqui, ela é ameaçada, tá? Quanto mais ela é atingida, tá? Mais eles vão se protegendo, tá? Por que que isso acontece? O que que acontece aqui? Cada um dos elementos dessa rede, ele possui uma determinada atividade em volta de si, tá bom? Esse cara aqui também possui as suas atividades. Esse cara aqui também possui as atividades. Esse aqui também possui. Esse aqui também possui as suas atividades. Então, isso aqui com o tempo passando, cada atividade nova, cada crime que o cara comete, cada coisa que ele vai expandindo seus tentáculos na máfia, você vai fazendo com que todos acabem sabendo o que o outro faz, tá? Então, isso é estudado na sociologia, e eles chamam na sociologia da sociologia do desvio, da psicologia social de grupos criminosos, tá? Então, nessa situação, isso também, o direito penal fala disso. O direito penal chama isso aqui de conluio. Conluio. O direito penal chama de conluio. Que é quando várias pessoas conspiram e sustentam um pacto para proteger-se mutuamente diante de crimes que são praticados em conjunto, com apoio público, tá? Com parte de outros elementos ali participando, tal. Isso aqui acaba sendo, na própria definição da omerta, de uma outra coisa que você conhece pelo nome de máfia. Tá? Isso aqui vai
redundar na mesma coisa, porque a máfia, ela não é apenas uma organização criminosa. A máfia, antes de mais nada, ela é um pacto de silêncio. A máfia é um código de honra, tá? Então, em volta disso aqui, no pacto de silêncio, você tem aqui uma estrutura que contorna esse grupo. A gente vai botar o pontilhado aqui, que é a estrutura, tá, da obrigatoriedade de que exista nisso aqui uma coisa chamada silêncio. O silêncio. É obrigatório ter. Toda máfia é um pacto de silêncio. Toda máfia tem o seu código de honra distorcido. Toda máfia tem a sua estratégia de poder, que desafia a polícia, os estados, as estruturas de controle. Toda máfia tem isso aí. Então a máfia nasce como uma organização paralela aos poderes do Estado. Ela impõe a ordem, ela impõe uma de justiça que é só dela, ela cobra lealdade, ela também distribui favores. Tá? O código da omerta, que é o que nós estamos vendo aqui, é o pacto do silêncio, tá? Que é mais do que uma regra, é um juramento. Você já deve ter visto muito disso acontecer em filmes aí sobre máfia. Você tem um juramento de silêncio. Quando você rompe com a omerta, você não apenas cometeu traição. Isso pode ser a sua morte social ou a sua morte literal, tá? O mafioso que não denuncia, mesmo diante da desgraça, tá? Ele é recompensado com respeito, recompensado com proteção. E você lembra o seguinte, essas estruturas, elas nunca trabalham sozinhos. Cada um desses elementos da máfia aqui, eles possuem equipes, eles possuem contatos, eles possuem negócios, tá? Esses caras, todos eles possuem um espectro de atuação que vai um pouco além do que você está vendo aqui. Então, essas estruturas que estão em volta deles possuem os seus parceiros, vou botar aqui uns triângulos, né? Todo mundo tem seus parceiros, que são seus funcionários, seus capitães, seus tenentes, seus funcionários ali, o contador, todos eles têm os seus parceiros, tá? E isso, dentro dos seus negócios, dentro do que é feito no dia a dia do trabalho da máfia, tá? Ele consegue alcançar uma rede de influência que vai além do seu círculo de silêncio. Isso aqui, ó, vai lá fora. Isso aqui alcança lá fora. Vai lá fora. Esse é o desenho que representa uma omerta, é o desenho que representa um círculo mafioso que consegue contatos fora do círculo de silêncio. Essas abas aqui, vocês vejam que ela esbarra em vários outros elementos. Eu posso ter aqui dentro da minha estrutura, eles possuem colaboradores que extravasam e saem desse grupo de influência. Eles conseguem sair desse grupo de influência, tá? E por aí para os outros. Isso aqui é tudo conectado. Aqui ainda está dentro do quadro de funcionários. Esse é um cara que já está na folha de pagamento ali fora. E esse cara que está aqui fora, que trabalha aqui fora, ele pode nem estar na folha de pagamento. Mas ele é um cara que contribui para esse ramo aqui da máfia, da omerta. Ele pode estar contribuindo por medo. Ele pode estar contribuindo por chantagem, tá? Ele pode estar contribuindo por vários outros elementos. Ou até mesmo os que estão contribuindo aqui do lado de fora, porque a vontade dele, o sonho dele é integrar esta máquina aqui. O cara quer colaborar porque ele quer entrar. Ele quer fazer parte da folha de pagamento, ele quer usufruir daqueles benefícios que essa estrutura aqui cria. Então aqui fora, você tem um monte de elementos que estão aqui parasitando, trabalhando, favorecendo, colaborando, estão ali dentro, doido para entrar nisso aqui. Doido para fazer parte disso aqui. Ficam mandando sinais de fora. Toda a máfia tem esse mesmíssimo comportamento. Lembrando, o mafioso, ele não denuncia. Tá? Mesmo diante da desgraça, mesmo diante do que pode ser de recompensa, de todo o respeito que você tem ali dentro, de toda a proteção que isso aqui cria, ele não denuncia nunca. Isso é a regra. Então, o principal combustível dele não é a violência. Isso aqui não funciona motivado pela violência. Isso funciona motivado pela confiança absoluta entre os seus membros, tá? Porque um círculo fechado atinge sempre o outro, tá? E ninguém pode delatar ninguém justamente porque todo mundo sabe o que todo mundo fez. Então a omerta, ela não começa com uma ordem, ela começa com um pacto de silêncio. Aqui não tem trombeta, não tem juramentos explícitos, tudo nasce de um acordo invisível que vai pairando no ar. E lembra, esse desenho que isso aqui da influência, isso vai abrindo e fechando, abrindo novas frentes, isso aqui vai acontecendo o tempo todo, tá? Então, o pacto que sustenta esse mundo oculto do crime não depende de uma hierarquia. Tudo aqui funciona na base da confiança. Nesse sistema, não tem um chefe visível, não tem um trono. O que você vê quando você se aproxima é uma rede. Tá? É uma rede. Cada nó conhece exatamente o que o outro fez. Cada nó conhece os outros. Cada participante não só é um cúmplice do outro, mas também é um vigilante. Todos sabem o que todos fizeram. E é justamente esse conhecimento mútuo que trava a boca de cada um, que alinha cada gesto da máfia. No centro aqui, ó, você tem esse círculo azul do silêncio, aqui envolto. Muitas coisas que acontecem aqui fora não vaza. Ninguém fica sabendo o que acontece fora do círculo do silêncio ali. Então aqui, ó,
a lealdade, ela não é demonstrada por palavras, mas ela é justamente demonstrada por uma ausência de ações que atinjam essas informações. Então nada acontece, ninguém fala e ninguém fica sabendo o que aconteceu, fica tudo restrito aqui aos membros da máfia. Então não tem palavras. Existe o que aqui? A ausência de denúncias. Total ausência de denúncia. Aqui fora, nos círculos aqui de fora, tem muitas dúvidas, nem eles sabem totalmente o que acontece dentro da máfia, tá? E todo mundo que está dentro desse círculo, a galera que está aqui em volta, todo mundo hesita, né, em fazer qualquer coisa, tá, contra esse grupo, porque o grupo inteiro reage. Tudo isso aqui reage. Sabe o que está fora desse grupo aqui que não dá para desenhar? Aquele outro desenho que nós fizemos do lawfare. Isso aqui é o centro do lawfare. É bem, ó, é como se fosse a abelha rainha da colmeia do lawfare. O lawfare está todo em volta, tá? Todos aqui dentro se movem com liberdade, tá? Mas todo mundo consciente de que qualquer movimento imprudente vai reverberar por toda a rede, tá? O círculo, cada um tem a sua autonomia, cada membro exerce a sua função, sozinho faz as suas coisas, mas sempre com conhecimento, às vezes participação de um ou outro. Então as coisas acontecem isoladas, mas com conhecimento de todo mundo. Todo mundo aqui tem os seus agentes internos, tá? Todo mundo tem seus agentes externos, cada um, tá vendo a linha que eu desenhei? Todo mundo tem os seus agentes mais próximos, seus capitães, seus tenentes, seus agentes externos que colaboram, tá? Então, fora dessa linha marrom que nós colocamos aqui, é onde acontece, tá, o escudo da influência. Isso aqui vira um escudo protegendo todo mundo que está dentro. Por isso que você vê um monte de funça querendo entrar no esquema, tá? Porque a função aqui não é quem entra aqui nesse esquema, quem entra dentro da linha marrom, passa a ser protegido por todo o ecossistema. Então, quando um membro qualquer aqui dentro é atingido, por exemplo, eu destaco aqui um membro qualquer aqui de baixo, esse cara aqui de baixo, esse elemento aqui de baixo, ele saiu, tá? Ele está aqui fora, ele agora passou a ser um elemento estranho para a máquina, porque ele passou a ser um denunciante, passou alguém que saiu, está fora do esquema de proteção e agora ele está lá do lado de fora denunciando, tá? Saiu aqui um elemento que estava dentro e agora eu ostento. Quando um membro desse é atingido por uma investigação que vem a partir de um caso como esse, a máquina toda se reage, porque quando esse cara sai e esse cara fala, acontece a exposição pública. E o interior dessa rede mafiosa, a Omerta, ela não assiste isso calado. Todo esse ecossistema, que já faz parte da Omerta, e todos esses que estão em volta, parasitando, querendo entrar, tá? Ou que está querendo participar por medo, ou por chantagem, ou o cara que está porque ele quer algum benefício, todo mundo, interno e externo, começa a reagir contra o elemento que saiu, tá? Então, eles não se calam, todo mundo reage, todo mundo se defende, eles começam a relativizar o que o cara está dizendo, eles atacam quem está acusando, transforma o criminoso que está lá dentro em vítima, tá? Chama aquilo de manifestação política, ou então o cara, eles começam a usar o ad hominem, né? Começa a desqualificar o denunciante, começa a falar, não, esse cara aqui, ó, aí surge a amante, surge o caso que ele tinha com a prostituta, surge a casa dele que era fruto de roubo, surge um monte de coisas que todo mundo aqui sabia, não era um problema, mas como ele saiu e está denunciando, o sucesso que ele tinha dentro da organização passa a ser utilizado contra ele. Dizendo, esse cara é um desqualificado. Por quê? Olha lá, o cara tem um amante, morava com uma puta, a casa dele ele não conseguiu declarar, não sabe a origem do dinheiro, é um sonegador, então o cara não tem emprego, não sei de onde que é a renda. Esse é um bandido, esse cara é um bandido, você não pode acreditar no que ele fala. Então a própria máquina pega qualquer dissidente que saia dessa estrutura, que acuse e diga o que acontece lá dentro, começa a reagir desse jeito. Então, a defesa aqui é coletiva. Não é o altruísmo, é a autoproteção. Então, quem protege um ao outro, protege a si mesmo. Isso que eu estou falando para vocês é psicologia criminal que identifica essas redes criminosas resilientes, tá? Porque se um deles cair, pode cair todo mundo, tá? Então, essa estrutura, ela se ancora em 3 ferramentas que são muito importantes para você identificar o que está acontecendo aqui dentro. São 3 ferramentas simbólicas. A primeira ferramenta que serve para você dar uma aparência de normalidade aqui é o que se chama de máscara pública. A máscara pública dessa organização toda, tá? Ela tem uma determinada aparência, tá? Aparência muito legal, muito bacaninha, tal. Ela tem uma aparência muito bacana, mas não é aquilo, tá? Essa estrutura pode ter uma linguagem nobre, uma retórica afiada, tá? Cada membro se apresenta como um cidadão de bem. São técnicos, são pessoas imparciais, são pessoas que não têm nada na sua ficha criminal, são garantistas, né? Então, a reputação aqui é completamente blindada. A corrupção, ela se esconde sob o véu da legalidade que aparece nessa máscara pública. A sociedade só consegue ver a máscara pública.
A carinha do gatinho ali. Só isso que a sociedade vê. Por dentro da estrutura, tá tudo isso aqui que a gente está desenhando. Tudo aqui que está dentro ali funcionando. Tá? Por isso que quando é descoberta essas organizações que você abre, é um escândalo. As conexões, tudo que acontece, porque tudo passou o tempo todo sendo blindado. Então a corrupção se esconde sob o véu aqui da legalidade e somente pela aparência daquela máscara pública. Tá? Então, depois do que garante isso aqui funcionando, além da máscara pública, tá? Vem toda a rede de cumplicidade. Tá? São linhas invisíveis que ligam uns aos outros por informações que foram compartilhadas, operações, os podres de cada um. São interligados aqui também por operações conjuntas que aconteceram entre cada um deles, todo mundo se conectando. Cada ano que passa, isso aqui vai ficando mais e mais sólido, mais podre. Que se isso aqui só faz atividade legal, toda a atividade que é exercida a partir desse grupo vai criando uma teia de ilegalidade tão grande que depois você não consegue. Você cria uma teia de cumplicidade. Tá? Essas linhas que conectam cada um desses elementos aqui, como a gente mostrou, vai conectando todo mundo, inclusive com as pessoas que estão do lado de fora, porque um agente aqui do lado de fora é conectado com um capitão ali, com um tenente. Um outro agente é conectado com um sargento lá de dentro, o outro é conectado com alguém que está lá próximo. Essas linhas de conexão são invisíveis, né? Conectam uns aos outros. As informações são compartilhadas, cada uma no seu nível, nem todo mundo sabe de tudo. As operações que são feitas conjuntas vão fortalecendo esses contatos, né? Vão fortalecendo essa cumplicidade. Aqui nessa estrutura toda, até mesmo o que sai denunciando, não tem inocente. Aqui são todos cúmplices da operação. Tá? Então, um outro fator é o conhecimento compartilhado. Não é só saber o que o outro fez. É saber que o outro sabe o que você fez. Sabe de você. Não é você saber o que ele fez. Ele sabe o que você fez. Isso aqui, trabalhando de maneira contínua, gera esse elo. Tá? Esse elo que é o mais perigoso. É o elo mais poderoso. Porque quem corta esse elo e quem trai, expõe tudo que está aqui dentro, que era escondido da sociedade. Então, quem expõe, quem sai, tem que ser obrigatoriamente silenciado. A omertá, ela não exige confiança cega, ela exige medo lúcido. O medo de que a quebra de um elo destrua toda a corrente e vai levar todo mundo junto. Porque o cara que sai aqui falando, ele não é só uma preocupação de quem era o chefe dele, ele passa a ser preocupação de todo mundo, ele passa a ser a preocupação de todos os agentes, todo mundo que está aqui fora, inclusive os que querem entrar. O conhecimento que ele tem atinge todo o ecossistema. Por isso que o ecossistema reage. Tá? E por isso também que isso aqui não precisa ter chefe. A rede funciona sem chefe. Mesmo sem comando, todo mundo obedece. Aqui não precisa ter reunião, não precisa ter alinhamento, não precisa ter julgamento. O que existe é cumplicidade. Tá? E quando esse cara sai, vem aqui para fora, tá? O que acontece? Se chama de lawfare reverso. É quando todo o grupo inverte o foco, acusando, né, esse cara aqui, ó, de ser um bandido, ser um traidor. Você pega todo o lawfare que tá lá fora e joga em cima desse cara. E quando esse cara aqui obtém qualquer tipo de sucesso, digamos que esse cara vem aqui para fora e a sociedade toda começa a escutar o cara, fica louca ali, escuta, e esse fato acaba gerando muitas interrogações sobre a estrutura lá dentro, tá? O que acontece aqui nesse caso? O grupo tenta inverter o foco, acusando o sistema de estar perseguindo o inocente. Quando esse cara denunciou que esse cara aqui é um criminoso, eles começam a exercer todo esse ecossistema, começa a fazer o lawfare reverso, que é, ao invés de eu pegar e trazer o cara para a máquina de moer, eu fico dizendo que todo esse ecossistema que está fora disso aqui está tentando atingir um homem inocente. Você usa toda a estrutura para inserir a narrativa de que o cara é uma pessoa inocente, que quem não presta é esse cara aqui, ó, que está fazendo a denúncia. Porque você não tem nada contra ele, só tem a palavra desse cara aqui, e esse cara é um bandido cheio de crime. Como é que ele quer chegar publicamente e falar que esse cara aqui é um criminoso? Então todo o sistema se movimenta para fazer o lawfare reverso, tá? Porque na máfia não se julga dentro da organização, tá? O mafioso pode errar, mas ele jamais será exposto pelo erro interno dele. Tudo é resolvido dentro. Tá? E aqui dentro da máfia, tudo se resolve aqui dentro da omerta, e se alguém resolver publicamente trazer para o exterior um erro que aconteceu aqui dentro, esse cara é considerado traidor. Mesmo que ele fale a verdade. E qual é o próximo passo? A eliminação do dissidente. Esse cara tem que desaparecer. Tá? Com todos os meios possíveis, porque ele vai ser um eterno elemento de desestabilização da infraestrutura que sustenta a omerta, que sustenta a máfia. Então, a eliminação do dissidente, tá? Pode ser de qualquer jeito. Pode ser por justiça, ele pode ser preso, ele pode ser perseguido, tá? Ele pode perder as coisas que ele tem, você pode atacar a família dele, ele vai ficar quieto. E você pode matá-lo, neutralizá-lo, tá? Então, a maior ameaça que a máfia tem, os elementos integrantes da máfia tem, não é a polícia. É o ex-membro consciente e falando, com evidências. Esse é o maior perigo.
Não é o Estado, é esse cara aqui que é o cara perigoso, tá? E essa estrutura vive de uma simetria da covardia, da disciplina do silêncio. Porque essa infraestrutura, você vê isso aqui funcionando, por que tem tanta gente em volta querendo entrar nisso? Tem tanta gente querendo fazer parte disso? Porque isso aqui dá ganhos estratégicos. Isso aqui, quando é montado, dá muitos ganhos. Você tem uma impunidade coletiva. Quando você mantém o silêncio, você protege os membros, a organização, tudo impede que a justiça atue individualmente em cada um desses elementos. Um criminoso protegido é um elo preservado. Então, quanto menos informação vaza, menos provas se produz, menos condenações ocorrem. E você tem essa vantagem, que quem não quer entrar num esquema onde exista impunidade coletiva, seja lá porque você fizer. A Omerta também reduz o risco de racha, traições, delações. Isso aqui que eu estou contando para vocês são todas conclusões de psicologia forense e psicologia criminal, tá? Essa união reduz o risco de racha, traições, essa maneira como é feito, reduz bastante a quantidade de delações. Todos sabem que se um abrir a boca, pode haver um efeito dominó, por isso o pacto gera disciplina interna, gera o espírito de corpo, gera o silêncio e gera os benefícios da estrutura mafiosa. Ninguém entra numa estrutura dessa para ser ameaçado ou ficar sobre esse risco. Entra porque ele dá muitos benefícios. Tem a estabilidade, você tem a impunidade, você consegue, essa estrutura consegue fazer controle de narrativa. A Omerta, ela permite construir versões públicas unificadas, tá? O grupo fala todo mundo a mesma língua, as mesmas acusações, as mesmas defesas, os mesmos slogans. Eles falam de perseguição, falam de injustiça, falam de ataques. Isso confunde a opinião pública que está do lado de fora, tá? E desacredita os adversários. Lembrem sempre, esses agentes que estão de fora, esse agente que está aqui, pode ser um cara da imprensa, tá? Esse cara aqui pode ser um cara do YouTube. Opa. Entendeu? Esse cara aqui, ó, pode ser um juiz, pode ser o cara do Ministério Público, pode ser um militar, pode ser um general. Essa galera que tá aqui fora, que tá ali tentando entrar, ou que já tá dentro da estrutura, tá? Ajuda no controle da narrativa. Isso acaba confundindo a opinião pública, tá? E desacredita absolutamente os adversários. Vocês vão ver isso acontecer com o Tagliaferro. Então, o silêncio e a proteção mútua, né? Eles mantêm todos esses cargos, tá? Mantém todo esse ecossistema funcionando, tá? Quem tá no jogo só permanece no jogo porque a base não colapsa. A Omerta é o cimento que sustenta tudo isso aqui, tá? Que sustenta o poder individual. Isso acontece pela lealdade coletiva entre todos os membros. Quem é fiel recebe proteção jurídica. Quem é fiel recebe proteção financeira, tá? Quem recebe proteção institucional. Aí eu te pergunto, quem é que está pagando a defesa de Xandaré nos Estados Unidos? Você já sabe. Então, um soldado que é preso, um cara que se cala, pode ter a sua família amparada. Esse cara que tá aqui, um cara qualquer da estrutura, esse cara aqui foi preso, foi pra cadeia lá, se deu mal, esse maluco aqui. Não abriu a boca, não falou nada, tá em silêncio ali e tal. O que vai acontecer? A máquina inteira, a estrutura vai trabalhar para proteger ele, para proteger a família dele, né? Não vai deixar faltar nada na casa dele, até para você mandar um recado para todos os outros. Olha, quando dá errado, eu não te abandono, cara. Eu te protejo. Tá? Você vai ter proteção jurídica, financeira, institucional. Soldado que é preso, capitão, tenente, qualquer um dessa estrutura aqui, e o cara é preso, não delata, o cara se cala, ele tem a família dele amparada, tá? Você vai um encostar no outro aqui, vai recompensar o outro, e o cara volta depois pra rede com prestígio, com blindagem. Então, a Omerta dá ao grupo um ar de nobreza, um ar de sacralidade, um ar de irmandade, de relação muito além do que pode ser visto. Então, qualquer ataque é tratado sempre como uma heresia. Os membros tornam-se intocáveis, seja por medo, seja por desrespeito, seja por desinformação. Então, a intimidação, tá? Que funciona com os adversários, a intimidação da Omerta, que funciona como uma aura de ameaça implícita, quem ousa romper, aqui ó, a intimidação, quem ousa romper o pacto, quem ousa criticar um membro, vai ser punido pelo grupo inteiro a qualquer momento, em qualquer lugar. Isso acaba dissuadindo investigadores, jornalistas, políticos, colegas, todos eles a agirem contra a organização. No caso do crime organizado, tráfico, extorsão, lavagem, propina, tudo flui melhor se tiver essa camadinha azul aqui, ó, tracejada, que se chama silêncio. No caso de instituições, o que acontece são os benefícios, cargos, verbos, influência, prestígio. Tudo continua circulando porque ninguém atrapalha essa máquina azeitada. Ela tem que funcionar. No final, a pergunta inevitável que eu deixo para minha audiência: será que eu estou falando só da máfia italiana? Será que a Omerta, que é silêncio lá em italiano, será que é só lá que isso aqui funciona? Ou será que a psicologia criminal, ao identificar esse comportamento humano, está trazendo para a gente uma maneira como a nossa espécie trabalha quando ela precisa agir fora da lei, quando ela precisa agir para conquistar poder, para conquistar influência, sabendo que ela está agindo fora da lei, tá? Sabendo que ela coletou para esse sistema os piores da sociedade. Para fazer o que eles fazem, você precisa chamar os piores da sociedade. O homem virtuoso, por si só, ele não participa disso, porque ele tem na sua virtude os freios que impedem que ele participe disso. Então, os políticos
são os que mais se aproximam dessa estrutura aqui. Ó. Os políticos são aqueles que mais têm a afinidade com esse tipo de estrutura. Porque eles não têm internamente, eles não têm dentro de si a baliza moral que impeça ele de participar de uma estrutura dessa. Porque se ele conseguir tirar proveito disso, se ele conseguir disso auferir ganhos, poder, influência, ele vai usar. Ele não abre mão. Ele não abre mão. Ele usa. Ele participa. Viu aí, ó? Mais um vídeo aí, mais uma aulinha. Viu aí, ó? Mais um vídeo aí, mais uma aulinha. Tá lá no vídeo, repetir. Beleza? Tá aí, se você olhou para esse vídeo e achou que ele tá muito parecido com alguma coisa que tá acontecendo no Brasil, não é apenas uma percepção sua, é a realidade se impondo. É a realidade, ó, batendo a porta de que está aqui, chegou aqui, está funcionando assim. E a partir desse conhecimento, agora você olhando o noticiário, você começa a compreender. Agora começa a fazer sentido. Porque é que as coisas estão acontecendo assim lá. Viu? O Supremo não se curva à ameaça. A ameaça pode ser externa, interna, pode ser a própria Constituição dizendo que eles não podem fazer isso. Tudo se torna uma ameaça. Aí você começa a compreender. Capiche? É omertà, tá? Omertà. É omertà. Omertà italiano. Eu fui procurar a pronúncia correta, né? Eu fiquei falando omerta porque parece omerda, né? Ô, merda. É omertà. Beleza?